de atividades como parte da programação da nossa 16ª Semana de Economia. Ao longo dessa semana, nós vamos abordar temas relacionados à dinâmica regional, infraestrutura e meio ambiente. Hoje, na manhã dessa segunda-feira, nós temos o prazer de receber a professora Tânia Pacelar, que vai abordar conosco os desafios do desenvolvimento regional brasileiro. Bom, nós sabemos que as graves desigualdades regionais que existem no país, elas têm origem histórica e estrutural, e a pandemia apenas jogou luz, né, a esse quadro. As regiões, né, do norte e nordeste sempre tiveram, por exemplo, maior debilidade para estruturar o SUS e agora enfrentam um cenário bastante adverso no combate à pandemia. Além disso, né, nós temos um quadro de desemprego estrutural, desigualdade de renda, que sempre foi mais cruel também nessas regiões. E também no norte de Minas, que inclusive faz parte da área de atuação da SUDENE. Então, diante da importância de discutir essas questões e pensar em soluções para os dilemas regionais do Brasil, nós vamos ouvir hoje uma das maiores especialistas do país no assunto. A professora Tânia, ela é economista e socióloga de formação, mestre e doutora em economia pela Universidade Paris I, a Sorbonne. Ela foi diretora da SUDENE e da Fundage, secretária de Planejamento da Fazenda do Estado de Pernambuco, secretária de Políticas de Desenvolvimento Regional do antigo Ministério da Integração Nacional e secretária de Planejamento da Prefeitura do Recife, além de ser professora emérita da Universidade Federal de Pernambuco. Então, nós agradecemos mais uma vez a professora Tânia pela disponibilidade em estar aqui hoje conosco. E eu aproveito para lembrar que as perguntas direcionadas à professora serão coletadas via chat pelos professores Luiz Rezende e Sidneia e as perguntas serão repassadas à professora ao final da palestra. Bom, sem mais delongas, então, eu passo a palavra para a professora Tânia. Eu queria dar meu bom dia a todos e a todas, agradecer aos organizadores, em especial a Camila, o convite para participar com vocês dessa semana e a alegria de estar em Montes Claros com vocês, não é? Que me foi permitido pelos tempos da pandemia, porque presencialmente é muito mais complicado sair do Recife, ir para BH e chegar aí, né? E agora a gente pode fazer isso online, para mim é um prazer. Eu sei que a identidade de vocês é uma identidade mineira, mas como nordestina, eu começo dizendo que para nós, nordestinos, é uma honra ter o norte de Minas na área de atuação da SUDENE. Então, regional, vocês vão ver que tem essas nuances, tá certo? Eu preparei a minha fala inicial, que eu espero gastar uma meia hora, e aí eu peço a Camila para me sinalizar lá no chat, quando eu tiver faltando uns 5 minutos para eu ir fechando. Eu pensei uma fala em 3 momentos. Primeiro, as heranças do desenvolvimento regional brasileiro, para a gente olhar de onde estamos vindo. Depois eu vou chegar nesse momento da pandemia e vou tentar fazer o diálogo da pandemia com as nossas heranças regionais. E aí é um pouco como estamos. E eu vou dividir esse momento em duas fases, que é a dinâmica da contaminação, como é que o processo de difusão do vírus dialogou com o regional, e também vou dar uma olhadinha para a estratégia de combate ao vírus, que também teve algumas nuances regionais que eu vou destacar. Com esse pano de fundo, eu vou fechar minha fala fazendo uma reflexão olhando para frente, né? Que a gente está chamando de desafios e oportunidades no pós-pandemia para o desenvolvimento regional. Então, esse é o meu roteiro. E eu começo pelas heranças, tá certo? Eu começo pelas heranças e Camila já avançou aí que o desenvolvimento regional brasileiro, para entendê-lo, tem que as estruturas
econômicas e sociais do nosso país. E com isso a gente homenageia Celso Furtado, que está fazendo o centenário de nascimento nesse ano e que foi um pensador brasileiro e da nossa área muito importante, né? O Brasil tem uma primeira herança daquela grande fase primária exportadora, que é uma fase que organizou a nossa vida no que a gente chama de ilhas regionais. É uma imagem que o Francisco de Oliveira cunhou, né, de que o Brasil era um arquipélago regional, portanto, a gente foi estruturando ilhas regionais, Brasil afora, e isso deixa uma herança muito interessante, que é a herança da concentração litorânea. A gente tem no mapa do Brasil uma concentração dos assentamentos humanos e das estruturas econômicas no litoral, que vem dessa fase porque o destino exportador da nossa economia puxava as estruturas econômicas para a proximidade com os portos, de onde partia o açúcar, o minério, o café, por aí vai. Então, essa é uma herança regional muito forte no Brasil, até o presente, nós não vamos nos livrar dela, porque ela marca profundamente as nossas estruturas de ocupação humana e econômica do território nacional, tá certo? E aí tem uma especificidade mineira nessa fase, né? A especificidade mineira, que talvez explique por que vocês não se sentem tão nordestinos, né? Porque vocês vêm de um outro momento da vida brasileira, do ciclo da mineração, que, diferentemente dos outros, precisava do interior, porque a lógica era a lógica da ocorrência das minas. Então, essa lógica fez o adentramento para o interior, que é típico desse ciclo e não é típico do ciclo que a gente viveu aqui no Nordeste, onde o complexo sucroalcooleiro é litorâneo, ponto. Certo? Mas o complexo mineiro e depois o complexo cafeeiro, eles adentraram o Brasil e Minas tem essa particularidade, além da localização geográfica mineira no centro do país e da diversidade mineira, que é um traço central para quem estuda desenvolvimento regional aí, não é? Mas a marca principal é a marca da concentração litorânea, com as exceções devidas, tá certo? Tem uma vantagem dessa herança também, que eu vou retomar depois, que é a diversidade. São ilhas diversas, não é a mesma coisa. Então, tem uma herança de diversidade que eu vou recuperar mais adiante, porque eu acho que essa é uma discussão muito relevante para os dias de hoje. E, de novo, Minas dialoga bem com esse outro patrimônio brasileiro, que é a diversidade regional, tá certo? Mas teve uma ruptura no século XX nessa herança, que é quando o Brasil resolve ser industrial, e aí a indústria se concentra com muita força no Sudeste e dentro do Sudeste em São Paulo. E aí a gente cria uma outra concentração, que é a concentração industrial no Sudeste. É típico da indústria se concentrar, mas não no padrão brasileiro. Nós, num país continental, ousamos colocar quase metade da indústria de transformação do século XX num único centro urbano. A ousadia da concentração brasileira é espantosa mundo afora. Todo mundo nos pergunta como é que fomos capazes de fazer isso, tá certo? E aí não é só a lógica da localização industrial, as políticas públicas também favoreceram, e o peso das elites que comandavam o país na época também. Então, política se junta com Estado, se junta com economia para gerar uma concentração muito forte que marca com muita força uma herança que é a herança da desigualdade Sudeste e resto do país, com mais força o Nordeste. E aí, meados dos anos 50, que o Nordeste denuncia com muita força essa concentração que a gente herdou e da qual a gente não escapou.
mas a verdade é que ela se atenuou. E aí eu acho que Clério Campolina, que é meu guru mineiro nessa área, eu acho que ele distinguiu muito bem esse momento de desconcentração, quando ele fala daquele polígono industrial que saiu do eixo São Paulo para o interior do próprio São Paulo e para a região sul do Brasil, pegando o BH também, não é? Então, e que transbordou para o Nordeste. Parte desse transbordo veio para cá também, tá certo? Portanto, essa herança da concentração ela vai nos marcar ainda por muito tempo, pela dimensão e pelo tamanho do desafio que ela nos deixou, que é o desafio de lidar com a desigualdade regional junto com a desigualdade social. No século XXI, eu acho que a gente fez algumas mudanças interessantes, fortalecemos políticas sociais como resultado do processo constituinte. Então, isso foi uma novidade no Brasil. Então, a desigualdade social se atenuou e ela dialogou com o regional. Por exemplo, o aumento do salário mínimo teve um impacto muito mais forte no Nordeste do que no Sudeste, porque aqui a maior parte dos ocupados está mais próximo do salário mínimo. Então, isso deu uma aliviada aqui. As políticas assistenciais também, que foram cravadas na Constituição Federal de 88, e revolucionou essa área. Eu sou de uma geração onde política social era coisa de primeira-dama, não era política pública. O Constituinte transformou em política pública e copiou a política do SUS, o modelo do SUS, para fazer a LOAS, e o Brasil, de fato, avançou, foi criativo, criou modelos que foram admirados mundo afora e que nos deixaram heranças de atenuação da desigualdade social, dialogando com a atenuação das desigualdades regionais, o que eu acho que foi muito positivo, tá certo? Portanto, a gente vem de um momento razoavelmente favorável, mas o pré-pandemia não era fácil. Pré-pandemia, para nós, já era difícil. A gente tinha perdido aquela lógica do Brasil do século XX, dos anos 80 para cá, o Brasil começa a claudicar, a gente não engata com mudanças muito grandes que estavam acontecendo no ambiente mundial, então a gente tem dificuldade de engatar na dinâmica das transformações mundiais, não temos até hoje uma estratégia clara para esse reengate, e estamos numa crise econômica agravada pela pandemia, e como se não bastasse, fizemos a opção política pelo neoliberalismo radical e por uma submissão aos interesses externos que nos surpreende a cada dia, não é? Então, o momento, a conjuntura é uma conjuntura adversa, é isso que eu estou querendo ressaltar, e é assim que a pandemia nos encontra, tá certo? Mas a gente fez avanços que eu queria destacar junto com o avanço social, que são avanços nas políticas de desenvolvimento regional. Acho que a gente passou daquela abordagem só macroeconômica e muito centrada nos incentivos, tá certo? E na dimensão econômica, portanto, para o que a gente está chamando na academia de políticas territoriais. E eu acho que essa é uma mudança muito, muito positiva, porque ela está nos levando a dialogar com múltiplas escalas num país continental. É preciso dialogar com múltiplas escalas. O macro-regional é importante, mas não dá conta da diversidade nordestina, não dá conta da desigualdade nordestina. A gente fica denunciando a desigualdade brasileira, e quando a gente chega na escala macro, nós somos exemplo de desigualdade interna e não dá conta das desigualdades subregionais. Então, acho que essa dimensão nova das políticas territoriais, ela nos levou a dialogar melhor com o território brasileiro, e eu vou voltar a isso no final, tá certo? Agora eu vou para a pandemia, que eu já gastei 15 minutos. A pandemia, primeiro, a trajetória de transmissão dialoga sim com o regional, ela desembarca no litoral.
Não é à toa, porque ela quer concentração. E a concentração aqui nasceu no litoral. Então, ela desembarca nas grandes metrópoles litorâneas, que é onde tinha aeroporto, para trazer quem vinha de viagem, tá certo? E aí ela atinge São Paulo, atinge o Rio de Janeiro, no Sudeste, e atinge de logo o Nordeste. Ela atinge Salvador, Recife, Fortaleza, São Luís, vai para o norte, para Manaus, ou seja, esses locos de articulação do Brasil para fora é onde ela desembarca. E aí ela encontra a herança regional de grandes metrópoles desiguais. E aí ela começa nas classes abastadas para depois dialogar com o tecido das metrópoles, que é um tecido de desigualdade, e aí ela vai levando o vírus para as nossas periferias adensadas, urbanas, onde ficar em casa não é tarefa fácil. Então, a gente viveu isso com muita intensidade, a contradição entre o que era preciso fazer e o que era possível fazer. Tá certo? Então, a herança regional aí fala com muita força, tá certo? Ela chega a Minas também, BH recebe o vírus, mas não na primeira leva. Veja que Minas começa a aparecer nas estatísticas muito bem, e do meio para o fim a gente vê que Minas está também enrascada no combate à pandemia. É quando ela também adentra o centro-oeste, é quando ela desce para o sul. Então, veja que há uma dinâmica regional muito clara na transmissão do vírus. E quem faz a transmissão são os fluxos. Quem faz a transmissão são as redes de comunicação terrestre do nosso país, que foram construídas pela dinâmica regional brasileira. Então, nada mais claro do que o processo de transmissão e a herança da construção regional do nosso país. Os mapas que o Nicoleles produziu com a equipe do Comitê Científico do Nordeste são maravilhosos. Se vocês entrarem no site do Comitê Científico do Nordeste, tem essa leitura em mapas, que hoje é muito fácil de fazer com os recursos das novas tecnologias, e que é uma lição muito boa e um material de aula muito bom para análise territorial e discussão da questão regional. O segundo ponto é o combate. O combate, eu acho que nós perdemos. Nós perdemos o combate da pandemia, e aí eu acho que o problema não é regional, o problema foi nacional, porque, infelizmente, o nosso presidente se negou a fazer o que outras leis fizeram, que é estruturar uma estratégia de coordenação estratégica nacional. Ao contrário, ele negou isso, partiu para disputar com governadores, não constituiu um comitê de crise nacional até hoje. Então, o Brasil não se deu bem. Eu lembro de Portugal, que eu tenho um sócio meu que mora em Portugal hoje, ele disse que a oposição portuguesa, no começo da pandemia, fez uma reunião com o primeiro-ministro e disse que temos agora um inimigo comum, que é o vírus. Depois a gente volta a disputar. E oposição e governo trabalharam de mãos dadas, e Portugal colheu efeitos muito positivos no combate à pandemia. E o Brasil não. Então, tem uma dimensão política aí que foi ruim. Mas, quando eu leio regionalmente, o Nordeste teve coordenação estratégica. Se a gente não teve nacionalmente, a gente teve, sim, regionalmente. Aqui existia, naquele momento, o germe do comitê científico, quer dizer, tinha o germe do Fórum de Governadores, que estava se transformando em consórcio Nordeste, e quando veio a pandemia, eles criaram o Comitê Científico do Nordeste. Então, se era para falar com a ciência, eles foram buscar a ciência, né? Trouxeram Nicoleles e Sérgio Rezende, que tinha sido ministro da Ciência e Tecnologia, e essas duas lideranças científicas, que têm muita articulação internacional, mobilizaram o conhecimento da região, dialogaram com o conhecimento nacional e com o conhecimento internacional, porque estávamos todos aprendendo a lidar com esse desafio,
e foi muito positiva a contribuição da academia nordestina. Isso surpreendeu o Nordeste num momento muito interessante, que tinha sido da interiorização das nossas universidades. A de vocês é antiga, mas grande parte do Nordeste, do interior, não conhecia universidade. As universidades aqui também eram concentradas no litoral. As duas federais do meu estado estavam no Recife, inclusive a Federal Rural de Pernambuco, para o Cabo Verde e Petrolina, para estudar agronomia na beira do mar. Agora a gente tem uma universidade no Vale do São Francisco, temos universidade em várias cidades médias do Nordeste, e essa turma foi mobilizada, e no dia que Nicoleles deu um depoimento sobre isso, ele chorou. Ele disse que é emocionante ver a energia e a capacidade dessa juventude universitária que está no interior do nosso país, em resposta a esse convite de como participar na luta contra a pandemia. Eles tiveram dificuldade no diálogo político, não é? Porque os governadores têm que dialogar com outras forças, por exemplo, o processo de abertura foi um momento, de abertura da atividade econômica foi um momento difícil, mas aqui teve coordenação estratégica, e todo mundo achava que, pela história do desenvolvimento regional, o Nordeste tinha tudo para ser a região, uma das regiões mais negativamente afetadas pela pandemia, e não foi. E não foi, os dados revelam isso. A gente conseguiu, com as heranças recentes, com esse protagonismo do qual eu falei, obter resultados muito razoáveis diante dos resultados brasileiros, né? Então, eu acho que a vantagem do SUS também merece uma referência, ela é uma vantagem importante, portanto, políticas sociais contam, sistemas públicos sociais são variável estratégica em qualquer país. Assistimos países ricos como a Inglaterra colher resultados pífios porque não tinha isso. A mesma coisa aconteceu na maior potência econômica do mundo, e a gente atenuou também a luta contra a pandemia pela existência do SUS já carente de financiamentos, mas que tinha uma estrutura herdada que conseguiu dar um recado interessante, tá certo? Então, acho que essa é a minha leitura para a gente passar finalmente para o pós-pandemia. Eu já estou chegando nos meus minutinhos finais, não é isso? Mas eu não quero ficar na pandemia, eu quero olhar para frente. E aí, olhando para frente, veja, a primeira ideia força é assim: a pandemia surpreende o mundo numa fase de disrupção. Aquela dificuldade brasileira de engatar nos novos tempos era sinal de novos tempos. E a pandemia é inclusive, resultado dessa necessidade de buscar novos tempos. A pandemia tem origem na crise ambiental. A pandemia tem origem no padrão de relação sociedade e natureza, que a natureza vem denunciando para a sociedade humana que ele é insustentável. E ou a gente muda, ou nós vamos construir uma trajetória suicida. Então, a pandemia resulta da destruição dos hábitats de animais que se aproximam dos homens e transmitem o vírus. Portanto, a gente já vinha discutindo a questão ambiental, e a questão ambiental vai ficar com uma agenda importante no pós-pandemia, certo? Mas, do ponto de vista da economia, também. Do ponto de vista da economia, nós estamos numa fase de mudanças profundas. Nós, economistas, estamos usando palavras que a gente não usava. Nós estamos usando a palavra revolução 4.0. Revolução é uma palavra para mudanças profundas, não é uma mudancinha. O que é que essa palavra está remetendo? Está remetendo a uma mudança nos padrões produtivos da economia. Os padrões produtivos da economia estão mudando. Se não bastasse a mudança que o capitalismo fez no final do século XX, de passar a gerar riqueza na esfera financeira,
e diminuir a importância da esfera produtiva na vida econômica, que é o que a gente vive hoje, e que nós economistas chamamos de financiarização da riqueza, como se não bastasse essa mudança, na esfera produtiva nós vivemos uma revolução, que é a revolução dos padrões técnicos, aplicação do conhecimento na veia da economia, com a mudança de padrões técnicos. E talvez a mais importante seja essa que nos permite estar juntos nessa manhã, que é a passagem da era analógica para a era digital. Veja outra palavra na boca dos economistas. Era não é palavra da economia, é palavra da geologia. Nós estamos pedindo emprestado a geologia para falar da era da digital, porque realmente é uma ruptura profunda no modo de produzir, no modo de organizar a produção, no modo de organizar o consumo, no modo de organizar o relacionamento humano. Então, são mudanças de grande profundidade que estão mexendo com a atividade produtiva muito fortemente. Mas não é só a era digital. Se eu olhar para a agricultura, e a agricultura no Brasil é importante, o Brasil rural, aliás, se saiu muito melhor na pandemia do que o Brasil urbano, não é? E a agricultura está mudando. A agricultura do século XX é baseada na química. A agricultura dos inseticidas, dos fertilizantes, ela está perdendo força para duas outras ciências. A ciência da genética, que está dando a agricultura dos transgênicos, e a ciência da biologia e da bioeconomia, que está dando a agricultura dos orgânicos. Então, é uma mudança de padrões técnicos no mundo rural, não é só a chegada da internet. Então, tem muita mudança acontecendo e a gente está chamando isso de disruptura. A produção industrial é outra. A produção industrial é outra e vai mudar ainda mais com inteligência artificial, com robotização crescente, com internet das coisas. Tudo isso já está acontecendo. Aqui em Pernambuco já tem uma fábrica da Fiat usando tudo isso. Então, não é uma coisa para depois da pandemia. É antes e junto com a pandemia. Já tem um debate muito interessante sobre a renda básica no pós-pandemia. Por quê? Porque a financiarização, junto com mudanças dos padrões da vida econômica, está revolucionando o mercado de trabalho. E as pessoas não estão conseguindo engatar na vida produtiva. E vai ter gente que vai sobrar. Na transição vai ter gente que não vai conseguir. E aí já se está discutindo um apoio solidário a essas pessoas. Então, o debate pós-pandemia em muitos países, e mesmo a escala mundial, está trazendo o debate da renda mínima, de apoio a quem não vai conseguir reengatar na vida econômica no pós-pandemia. Como está avançando a valorização da saúde, a pandemia trouxe para nós a discussão da saúde. A saúde como serviço, a saúde como valor de vida, a saúde como economia. No Brasil, nós estamos descobrindo, a duras penas, que aquela forma de organizar a produção de equipamentos, de fármacos, à escala global, as cadeias globais de valor, nos deram problema na hora da pandemia. Houve uma disputa fratricida no mercado mundial por respirador, por remédios. Então, vamos rediscutir agora a saúde, não só com o olhar da dimensão dos serviços de saúde que a gente bota na caixinha do social. A gente vai discutir saúde no coração da economia, no debate das cadeias globais. É o conceito do complexo econômico da saúde, que o Brasil já vinha desenvolvendo na Fiocruz, né? Um economista regional está liderando esse debate, que é o Gadelha. Então, a gente tem sim que sintonizar com essa discussão que a pandemia trouxe, que é uma discussão muito consistente, como a gente tem que sintonizar no regional com o debate sobre a economia verde.
Então, como eu já falei, a pandemia recolocou com força o debate ecológico. A gente assiste a Alemanha, por exemplo, dizer que vai construir uma recuperação verde. A gente vê na Europa os partidos verdes ganhando as eleições Europa dentro. Então, essa agenda veio para ficar. O protagonismo do Papa depois da Laudato Si, tá certo? E da juventude nesse debate mundial veio para ficar. Os economistas regionais jovens têm obrigação de dialogar com essa discussão que no nosso período não tinha a ênfase, não vão buscar na literatura nossa, porque ela não tinha a ênfase que tem hoje. É uma tarefa de vocês mergulhar nessa discussão, tá certo? Eu acho que o Nordeste, estou terminando já, o Nordeste tem feito esforços para fazer esse engate, não foi só na pandemia. A gente pode depois no debate discutir um pouco uma agenda que vinha surgindo no Nordeste. Por exemplo, o primeiro projeto que o consórcio de governadores escolheu para patrocinar é um projeto de infraestrutura de telecomunicações, que eles estão chamando de Rede Nordeste. Certo? Era um projeto cearense, o Ceará tinha construído esse projeto. Quando eles se uniram no consórcio, eles transformaram o projeto num projeto regional. Então, o projeto prioritário do Nordeste hoje é dotar a região da infraestrutura do século XXI. A gente continua carente da infraestrutura do século XX, mas não podemos perder a oportunidade de engatar nessa outra, porque ela é fundamental para tudo, para a vida, para a comunicação, para tudo. Agora, ela embute um desafio muito grande que no Nordeste, e eu acho também no Norte de Minas, é muito sério. É o debate da possibilidade de criarmos uma outra exclusão social, que é a exclusão digital, que afeta a saúde, porque a saúde vai se dar também à distância, e afeta, sobretudo, a educação. Estamos vivendo na pele a dificuldade de nossos alunos de viver esse momento de passagem para um ensino de outra forma, e nós não podemos permitir que essa exclusão se firme. Basta as que já herdamos, não queremos uma nova. E um projeto estratégico é o apoio a provedores locais. Não basta a macro-rede, é a macro-rede e a rede que leva para o interior, para as pequenas cidades, para dentro das favelas, para dentro da zona rural. E quem faz isso não são grandes empresas. Quem faz isso são empresas de pequeno e médio porte, são provedores locais. O Nordeste vem dando show de pequenas e médias empresas fazendo esse trabalho, e eles precisam do nosso apoio estratégico, porque é isso que vai garantir que a gente não vá permitir a acumulação de mais uma exclusão social que vai dialogar com o regional. E aí está na nossa agenda de discussão esse desafio. Mas tem coisa boa também surgindo, por exemplo, na agenda nordestina, as energias limpas. A era do petróleo está se esgotando, ela ainda é muito forte, mas a era das energias limpas vem aí, e no mapa das energias limpas, o Nordeste não é problema, o Nordeste é solução. Os ventos e o sol estão com muita força aqui. E nós já engatamos nisso, nós não perdemos tempo. E já é quase uma parte importante da energia oferecida hoje na região já vem dos ventos. E vai vir do sol com muita força nos próximos anos. E essa é uma agenda regional nova e também muito importante. Qual será o impacto dessas novas energias no território das nossas regiões? Tá certo? Então, eu acho que é uma agenda muito importante, que tem sinais que a gente pode aprofundar no debate. E para fechar mesmo, que eu já passei meu tempo, eu queria voltar para o começo da minha fala, para dizer que se a concentração se atenuou e se mudanças estão acontecendo, eu acho que tem uma coisa muito positiva que está no ar, que é a possibilidade da gente dialogar
com um enorme ativo brasileiro, que é a diversidade regional. E os mineiros têm a obrigação de fazer isso, porque essa é uma característica mineira. Minas está no plural. E vocês dizem que Minas são muitas. E isso é verdade. E o Brasil são muitos. O Brasil não é São Paulo, por mais importante que seja São Paulo para nós. Como o Brasil não é Brasília. Brasília tem muita força, mas tem muita energia boa Brasil afora. Tem muita gente fazendo coisa certa Brasil afora. Tem muita realidade nova emergindo em outras escalas, numa escala mais local. E a consciência de que o patrimônio da diversidade que começa no meio ambiente. Um país com 6 biomas, quem tem? Quem tem nas mãos um país com 6 biomas? Nós temos. Esse é um patrimônio fantástico. No mundo que vai dialogar com o ambiente, a gente tem uma chance enorme de construir alternativas que dialoguem com o meio ambiente. O Nordeste está diante disso. Nós temos um enorme território no semiárido. E os nossos antepassados construíram um modelão econômico que não é adequado ao semiárido. Mas agora a gente pode construir um outro modelo econômico que dialogue com o semiárido. O semiárido não é pobre, o semiárido é rico. A botânica do semiárido é rica. Nós podemos produzir fármacos, nós podemos produzir cosméticos. Por que não? Por que é que temos que produzir boi? Certo? Então, isso era nosso bisavô. Nós não, nós temos que botar a juventude para pensar outro semiárido. E já existe uma agenda no Nordeste muito interessante nessa direção. Quem deu o rumo foram os movimentos sociais na proposta de um semiárido que dialogue com a semiaridez. Certo? Então, essa é um desafio muito interessante que nós temos em mãos. Portanto, para mim, o recado é esse, assim, vamos aproveitar que está tudo mudando, vamos ver que temos potencial muito forte na diversidade, já conseguimos domar um pouco a concentração, mas ela é muito forte, então é preciso que a gente dê muita força na reflexão sobre a diversidade regional brasileira. Acho que essa é uma agenda de pesquisa que eu sugiro para vocês com muita força, tá certo? Para dialogar essa agenda de pesquisa da diversidade com os novos paradigmas da economia e as novas formas de organização da sociedade humana. Portanto, trabalho não falta para vocês. Muito obrigada. Professora Tânia, muito obrigada pela fala. É sempre um prazer ouvir a senhora, porque, além do diagnóstico, a senhora pensa soluções e a senhora é sempre muito otimista. E é sempre bom a gente ouvir pessoas otimistas, principalmente nesse momento, né, que o Brasil está vivendo, uma conjuntura complicada. Além dos nossos problemas estruturais, a conjuntura também, né, do Brasil tem sido complicada para quem trabalha com política pública, pensa os desafios regionais. Mas, enfim, é sempre um prazer. A senhora traz alento para nós nesse momento difícil. Então, nós vamos abrir para o debate. Eu vou deixar aqui, então, os professores Luiz Rezende e Sidneia organizarem as perguntas e repassarem para a senhora. Bom dia, professora Tânia. Eu vou passar a pergunta da professora Maria Ivanilde. Então, ela coloca que o plano diretor de regionalização, ele tenta resgatar a questão da região contígua, mas não só em similaridade de demanda, mas também com serviços de alta complexidade e alto custo. E ela tem colocado que, apesar do SUS ter uma limitação de recursos, tem promovido bem esses serviços de alta complexidade em grande escala e grande ampliação dos serviços de serviço à saúde. Então, ela está perguntando o que a senhora acha disso e o que acha também que outros setores podem empreender nesse sentido para otimizar o conceito de região em prol da otimização e garantia dos direitos.
Vamos de uma por uma, não é isso? Oi? Vamos de uma por uma, né? Isso, isso. Primeiro, talvez uma das coisas mais difíceis para os cientistas regionais seja fazer regionalização, certo? Porque ela é sempre um corte, ela é sempre uma abstração. A realidade é muito mais complexa do que a gente consegue dar conta. Mas isso não deve nos desestimular, porque elas podem ser imperfeitas, e serão, mas elas são importantes, até para o que eu falei. Não é se eu estou defendendo a leitura da diversidade, fazer cortes regionais, fazer regionalizações é importante. Então, é preciso a gente dialogar com as fragilidades e dialogar com as fortalezas desses métodos que nós utilizamos. Então, eu sou, sim, defensora de regionalizações, inclusive para as políticas públicas. As políticas públicas regionalizadas, elas têm nos mostrado que elas ajudam a gente a lidar com a complexidade da vida social, tá certo? Nem sempre a similaridade é um critério adequado, mas ele também é um bom critério. Então, buscar onde estão as semelhanças é uma primeira pergunta que a gente faz quando parte para regionalizar, tá certo? Mas, veja, a gente está numa sociedade das relações. A sociedade é cada vez mais de serviços, a abstração territorial, e o mundo globalizou. Então, o mundo das relações é um mundo importante. Então, o desafio é como é que eu regionalizo pelas semelhanças, mas considerando as relações. Então, como é que eu boto rede em cima das semelhanças? Certo? Então, os geógrafos, os analistas regionais, eles têm avançado muito nessas tentativas de regionalização, e eu acho que elas estão ficando mais complexas, mas estão ficando mais próximas dos desafios que nós precisamos enfrentar. Então, eu sou defensora delas. Acho que o SUS tem essa vantagem, o sistema SUS no Brasil é incrível, é uma construção social incrível da inteligência brasileira, tá certo? Nós demos conta da regionalidade, então ele dialoga com com as múltiplas escalas. Ele é o que o Brasil precisa. O Brasil precisa de um modelo de governança descentralizado, coordenado. Centralização não é bom para a gente. E atomização também não é bom para a gente. A complexidade do nosso país remete a sistemas que sejam descentralizados para dialogar com a diversidade brasileira, mas que sejam coordenados para lidar com a continentalidade brasileira. O SUS é isso. Nós fomos capazes de criar na saúde um sistema de governança descentralizado, coordenado, num país difícil que tem União, estados e municípios. A gente achou pouco que criamos uma república trina nesse país, pois o SUS dialoga com a república trina do país, tá certo? Então, eu, assim, acho que foi uma construção muito inteligente a do SUS, tá certo? Dialoga com a noção de rede de atendimento, como a professora falou, ele vai na rede da complexidade, até a atenção primária da saúde, que não é cuidar de saúde, é cuidar da vida das pessoas, evitar que as pessoas precisem chegar aos serviços de saúde. Então, eu acho que a regionalização, por mais imperfeita que ela seja, ela é, sim, um bom instrumento. E, na prática, a gente vai aperfeiçoando e aprendendo com a realidade, porque quem nos ensina é a realidade. As teorias ajudam. Professora Tânia, a segunda pergunta é da professora Luciana. Então, como a senhora já comentou sobre essa mudança estrutural das novas tecnologias,
E aí a professora Luciana faz a pergunta: qual que é a perspectiva para a região do norte de Minas pós-pandemia, sendo que aqui é um processo de produção baseado num baixo valor agregado, sendo que as mudanças hoje estão em alta tecnologia? Veja, eu queria questionar essa divisão tão simples assim. Nós temos baixo valor agregado e o mundo é das altas tecnologias. Tragamos as altas tecnologias para melhorar o nosso valor agregado. Certo? É possível fazer isso, é possível melhorar a produtividade com novas tecnologias. Acho que esse é o desafio central é um desafio central do desenvolvimento regional. Trazer o debate sobre inovação para as nossas estruturas produtivas. Por que eu produzo um bem que tem hoje baixo valor agregado, eu não preciso ser atrasado. Aí eu vou falar da agricultura de alimentos do Nordeste e do Norte de Minas também, e do Brasil todo, um pouquinho melhor do Sul. É preciso fazer esse debate, é trazer as inovações técnicas, e às vezes nem precisa ser as inovações de ponta para a gente melhorar o valor agregado. Não é preciso estar na ponta da inovação. É preciso trabalhar com um conceito que eu gosto muito hoje, que é o conceito de inovação inclusiva. O conceito de inovação inclusiva é o desafio de trazer mudanças técnicas relevantes que elevem a produtividade, que ampliem o valor agregado em atividades tradicionais. Nós não vamos deixar de comer. Portanto, produção de alimento é central. E brasileiro come da produção de alimentos familiar do Brasil. A gente não come soja. Então, quem come soja é chinês. Então, eu acho que tem um debate que interessa, sim, a nós do regional, que é o debate sobre inovação nas estruturas regionais ditas tradicionais. E aí a gente não tem medo, não tem que ter medo de ter herdado estruturas de baixo valor agregado. Temos que assumir o desafio de levar para essas estruturas a inovação, o conhecimento acumulado pelas sociedades humanas para patrocinar a elevação das formas de gerar valor. Certo? Então, tem uma agenda aí que interessa, sim, a universidade. E aí, nós, da área regional, das ciências sociais, temos que dialogar com a turma das ciências exatas, das engenharias, da biologia. Então, a multidisciplinaridade das nossas universidades facilita a nossa. Então, eu acho que tem aí um campo de discussão muito importante, que é do norte de Minas, mas é do Nordeste e é do Brasil. É uma agenda que interessa ao Brasil, como é que a gente melhora. Esse é um dos problemas do Brasil, a gente tem uma baixa produtividade da nossa economia no conjunto. A gente tem ilhas de alta produtividade, mas o grosso do tecido econômico precisa de um investimento firme em inovação. E aí a conjuntura é adversa, gente. Não adianta esconder que a conjuntura é adversa. Um país que nega a ciência, um país que corta recursos do seu sistema de ciência e tecnologia, que estava se estruturando. Nosso sistema de ciência e tecnologia é muito jovem. Nosso sistema é de poucas décadas. Como é que a gente vai voltar para trás? A gente vai cortar recursos em vez de ampliar recursos. Soberania no mundo hoje é quem tem conhecimento. É soberano não é quem tem arma, é quem tem conhecimento. A disputa no mundo hoje é a disputa através do conhecimento. Ela está clara na disputa das vacinas. Então, é esse o investimento estratégico que a gente tem que defender, e dentro dele tem a defesa das nossas universidades. Agora, tem um papel das universidades de construir agendas coladas nas demandas da sociedade com a leitura multidisciplinar. E com isso a gente consegue melhorar valor agregado, sim. Professora, eu vou só complementar aqui uma pergunta da Luciana, que ela chegou aqui, vou só passar um pouquinho na frente, que já é sequência, que ela pergunta o seguinte: se é possível trazer essa tecnologia
ao desenvolvimento regional sem capital e sem incentivo do governo, ou seja, sem a visão coletiva das instâncias privadas e políticas desse país, porque está complementando o que ela tinha perguntado agora, que ela fez essa nova pergunta. Sem incentivo do governo, não. No mundo inteiro, política de ciência e tecnologia tem por trás governo. No mundo inteiro. Eu quero um exemplo de avanço sem governo. Por quê? Porque pesquisa é cara. Em pesquisa a gente acerta, mas a gente também erra. A pesquisa é para tentar, certo? Claro que a gente busca o máximo acertar, mas a gente também erra. Então, viram agora quando parou a vacina de Oxford? Era dúvida se estava errado. Então, isso é caro, só quem patrocina isso é o conjunto da sociedade através do governo. Um ente privado, por mais forte que ele seja, não vai gastar esse dinheiro, não vai gastar esse dinheiro. Ele gasta da metade para frente. Gasta quando a gente já avançou na pesquisa básica, já está na metade do caminho. Portanto, o neoliberalismo aí é de um erro fantástico, fantástico. Por isso que eu acho que ele não se sustenta. O Brasil não aguenta, a médio prazo, esse radicalismo neoliberal, porque ele é burro. O mundo inteiro não fez isso. E as principais nações do mundo estão se armando para investir mais ainda em conhecimento. E o Estado é muito importante. Vai nos Estados Unidos, vai na literatura que nós consultamos. Então, isso é conversa para nos irritar somente, porque quem sabe como é que as coisas acontecem não pode aceitar tirar o Estado dessa área. Ok? Bom, eu estou vendo aqui no chat vários agradecimentos à palestra da professora Tânia Bacelar, então eu vou, em nome dos professores, dos alunos que estão deixando essas mensagens, agradecer, expressar aí a nossa admiração e respeito à professora pelas suas contribuições aí significativas, não só para o desenvolvimento do Brasil, mas especialmente ao desenvolvimento do Nordeste. Então, tem muitas mensagens aqui de agradecimento. Vou começar também a agrupar as perguntas, porque tem muitas perguntas, senão a gente não vai dar conta. Então, a professora Marivanilde fez mais uma colocação aqui, perguntando a respeito do papel do governo no processo de investimento, levando em consideração as potencialidades regionais focadas nas chamadas energias limpas. E nós temos uma outra pergunta falando justamente sobre isso. Qual a contribuição da política econômica para as energias limpas como um fator de desenvolvimento aqui para o norte de Minas e para o Nordeste? Então, essas duas, eu acho que estão próximas, né? Então, depois a gente passa aqui para outras perguntas. Veja, primeiro eu queria fazer uma reflexão sobre investimento. E aí eu vou lembrar Celso Furtado. Ele tem uma reflexão já nos anos 90, eu acho, 80, 90, que ele diz que, como economista, durante muito tempo, ele enfatizou muito a variável investimento. Mas que no Brasil a gente precisa transformar estruturas. E para transformar estruturas, investimento ajuda, mas não é suficiente. E que, portanto, ele propõe, ao lado de investimento, distribuir ativos. Então, veja que tem uma linha do investimento, mas não basta investir, tem que, para investir, distribuir ativos. E ele fala de dois ativos. Um ativo que dialoga com o Brasil, que a gente herdou lá do período inicial da nossa formação, que é o ativo terra, que é um ativo muito forte no Brasil, um país continental,
que tem muita abundância desse recurso, mas que é um recurso apropriado por muito poucos. Então, tem o ativo terra que continua na nossa agenda e que é preciso distribuir, não basta investir. É preciso, antes de investir, distribuir. Certo? E aí ele pega o outro ativo que ele cita, é o do século XXI, que é o conhecimento. Então, veja, ele foi buscar um ativo antigo e um ativo do século XXI, que é o ativo conhecimento. Então, investir em conhecimento e distribuir conhecimento. Não basta investir, tem que investir e distribuir conhecimento, ou seja, ter uma estratégia de acesso da maioria ao capital conhecimento. Certo? Esse é um capital cada vez mais estratégico. A gente está dizendo que vamos viver a economia do conhecimento. Portanto, esse ativo é estratégico. Então, quando eu falo investimento hoje, eu estou logo colocando em evidência conhecimento. Hoje, para ligar com a questão dela, as energias limpas, elas são investimento do setor privado. As grandes empresas que investem em energia limpa são grandes grupos privados, mas eles foram buscar investimento em conhecimento nas universidades. É aquele papel do Estado. Se o Estado não tivesse investido no conhecimento de como produzir energias limpas, o setor privado não ia fazer esse investimento. Mas ele faz do meio para o fim. Certo? Ele tira professores das universidades para levar para o setor privado para comandar o processo de investimento. Certo? Então, essa simbiose entre Estado e iniciativa privada, onde o Estado não pode faltar, gente. Isso é uma visão maluca de achar que o setor privado vai fazer isso. Ele faz do meio para o fim. No caso das energias limpas, as tecnologias atuais, elas vieram dos estudos, muitos estudos feitos nas nossas universidades. A de Pernambuco, por exemplo, tem uma contribuição enorme. Nós temos um grupo ainda muito forte aqui de energias renováveis na Federal de Pernambuco, e esse é um investimento que precisa continuar sendo feito, porque a solar vem aí. Isso é um investimento que precisa dessa dupla ação, da ação do Estado e da ação da iniciativa privada nesses tipos de investimento com energias renováveis. E ainda tem energia do mar, né, que eu nem falei nela, e que o Nordeste tem um litoral enorme, que o Brasil tem um litoral enorme. Então, a agenda das energias do mar também é uma agenda muito interessante, que tem que começar por onde? Pelas empresas? Vai começar pelas universidades. As universidades é que vão gastar dinheiro fazendo essas pesquisas para dialogar depois com o setor privado. Professora Tânia, eu vou juntar duas perguntas que são similares. Por exemplo, com essas mudanças que estão ocorrendo no processo de produção da economia, o Mário faz uma pergunta: como que a senhora vê o papel da economia criativa? E a professora Sara coloca sobre as mudanças tecnológicas, como que a senhora vê o papel das pessoas sem qualificação nesse processo? Veja, primeiro, economia criativa, não é? Para o Brasil e para o Nordeste, sobretudo, esse é um nicho de futuro fantástico. Fantástico. Nós temos um enorme potencial nas economias criativas, tá certo? Então, a nossa produção cultural é maravilhosa, a criatividade brasileira é inegável, tá certo? Precisamos de apoio público, precisamos, mas tem muita energia nesse segmento, e tem o nosso patrimônio histórico, o nosso patrimônio cultural. Então, o Brasil ganha com pouco investimento, a gente sai ganhando em festivais de cinema, por exemplo, mundo afora. O nosso turismo pode dialogar com o nosso patrimônio cultural e valorizar a nossa economia criativa. Então, eu acho que na nossa agenda de futuro tem sim que estar
na primeira lista dos nossos potenciais a economia criativa. E já tem movimentos muito interessantes no Brasil, e já tem uma rede muito interessante no Nordeste, tá certo? Muita gente trabalhando nisso, então acho sim que na agenda do desenvolvimento regional eu colocaria com muita força o tema da economia criativa, tá certo? Que dialoga com as novas tecnologias. Aqui em Recife, por exemplo, o ecossistema de tecnologia da informação e comunicação se aproximou da turma da economia criativa e estão fazendo muita coisa boa com tecnologias de ponta do mundo digital, tá certo? Que aí já tem que ser nesse padrão também, mas não é obrigado a ser tudo nesse padrão. O velho artesanato também é economia criativa e nós somos muito bons nisso. E Minas também é muito boa nisso, certo? E o norte de Minas também é muito bom nisso. Então, essa é uma agenda regional relevante. Agora, sem qualificação, primeiro precisa de um debate sobre o que é qualificação. Porque as habilidades também estão mudando. Como as tecnologias estão mudando, as habilidades das pessoas estão mudando. Você é habilitado para quê? Para lidar com o mundo das novas tecnologias digitais, eu, por exemplo, não sou habilitada. Posso ser habilitada para muitas outras coisas, mas aqui eu estou aprendendo a duras penas, certo? Então, tenho doutorado, sou professora emérita e não sou habilitada. Então, é preciso ver quais são as novas habilitações e formar gente para as novas habilitações. Então, acho que o debate sobre educação, sobre transmissão de conhecimento é ponto central da nossa agenda de discussão, tá certo? Porque vamos viver uma fase de transição, então, certas habilidades vão ser exigidas e, às vezes, pessoas qualificadas, entre aspas, não as têm, tá certo? E novas habilidades vão ser requeridas e a gente já está formando as novas gerações nela. O drama é da geração que está na transição, que a gente não pode deixar de olhar para ela. Então, as pautas das nossas universidades, as pautas dos nossos institutos federais, as pautas dos nossos sistemas de formação profissional, por exemplo, essa é uma agenda hoje central para a gente evitar a exclusão por falta de habilidade. Ok. Infelizmente, o tempo já está acabando. Eu vou fazer duas perguntas, elas não estão necessariamente juntas, mas aí a gente já vai finalizando por causa do horário, tá bom, professora Tânia? A professora Tânia Fialho pergunta a sua opinião sobre a proposta de um novo ordenamento regional dos professores Campolina, do professor Mário Borges e de outros professores da CDPLA, lá do CDPLA. Essa é uma pergunta. E a última, que infelizmente o tempo não é possível, da professora Maria de Fátima. Como será possível evitar a trajetória suicida em meio à desregulamentação que vivenciamos em nosso país, não só ambiental, mas principalmente, não só do meio ambiente, mas principalmente ambiental? Ok? Conseguiu acompanhar? Consegui. Veja, eu acho que o grupo do CDPLA é o grupo de ponta da análise regional brasileira. E acho que Campolina tem um papel de destaque, porque ele justamente percebeu cedo as mudanças que estavam acontecendo no mundo, e ele faz com muita competência esse diálogo entre os novos padrões técnicos e o desenvolvimento regional, certo? Eu acho que ele faz como ninguém esse link, que é um link correto, na minha visão, para o século XXI. Então, é fácil fazer um ordenamento regional para um país complexo como o Brasil? Não. São tentativas que vão acontecer. Então, eu apoio as tentativas, principalmente as tentativas que têm esse link, que eu acho que é o link correto para uma releitura do território brasileiro e, sobretudo, para uma proposta
e reordenamento do território brasileiro. Então, eu gostaria de dizer que a agenda de debate nossa precisa colocar essa proposta de novo ordenamento, que não está muito colocada. Eu acho que ela está timidamente colocada na discussão. Acho que a gente está tão perturbado com o curto prazo que estamos com dificuldade de colocar essas agendas estratégicas novas, e essa é uma delas, tá certo? Já com relação a Fátima, veja, não adianta a gente negar que a conjuntura é desesperadora, certo? Eu não estou negando isso. Eu acho que a conjuntura é muito difícil. Mas a gente não pode se deixar levar pela conjuntura. A gente precisa olhar na conjuntura, atuar na conjuntura, com um olhar no futuro, até para iluminar a nossa atuação na conjuntura. Na conjuntura é resistir, não tem outra, mas é resistir propondo. E para propor, a gente tem que olhar para frente, certo? Então, é esse exercício que eu tento fazer e que eu sugeri a vocês. Não fiquem na conjuntura, olhem para frente, tragam do futuro, né, ideias força, animadoras, certo? E vamos para o embate na conjuntura com propostas transformadoras e inovadoras. E eu queria dizer que nós não estamos sós. No debate ambiental, por exemplo, o Brasil está perdendo, mas quem está do lado da defesa ambiental no Brasil tem aliados mundiais, inclusive no setor privado. Grandes corporações privadas trazendo para o vice-presidente uma agenda, porque eles sabem que isso também é predatório das empresas dele, não é predatório só da natureza, é predatório também do investimento e do patrimônio privado deles. A gente tem o Papa com a Laudato Si dizendo, gente, hoje eu recebi um vídeo lindo falando de que o fogo está na nossa sala. O fogo está na sala da nossa casa, porque a Amazônia é a sala de visita do mundo. Então, como é que o fogo está pegando fogo na sala de visita do mundo e a gente está dentro de casa? Não tem outra casa? Né? Então, veja, na boca de um artista famoso, na boca de um adolescente que ganhou protagonismo. Então, nós não estamos sós. Eu acho que essa causa ambiental é uma causa que vai afetar muita gente, que vai interessar muita gente, e o Brasil faz parte dessa agenda de um jeito muito especial, principalmente por conta da Amazônia. Então, ela nos faz esse link com o exterior, e, portanto, a gente tem sim que continuar resistindo, não vamos deixar passar a boiada, certo? E vamos nos articular internacionalmente em defesa da nossa casa comum, não tem outra chance para nós. E não por nós, pelas novas gerações, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Certo? Eles já tomaram a bandeira, cabe a gente não atrapalhar. Obrigada. Bom, nós vamos caminhando para o encerramento. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, professores, alunos e outros convidados. Um agradecimento especial à professora Tânia pela disponibilidade de estar aqui conosco. É fantástico sempre ouvir a senhora, a capacidade que a senhora tem de fazer apontamentos, pensar o Brasil a partir das suas fragilidades, mas também das suas potencialidades. Sempre com esse otimismo, que é tão difícil a gente encontrar no meio acadêmico e que é tão importante para a gente seguir na luta, né? Principalmente os alunos que estão começando, né? Para que eles sempre acreditem, né? Que a gente pode transformar o Brasil num país melhor e bom para todos, né? E a discussão regional é fundamental para isso. E agora que nós temos esse recurso tecnológico, a gente espera contar com a senhora em outras oportunidades, que agora está fácil, não precisa pegar avião, é só entrar no Zoom. Então, a gente espera poder contar com a senhora em outras oportunidades, porque é sempre muito bom ouvir a senhora. Muito obrigada.
E antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar um recado, lembrar a todos que amanhã, às 19 horas, nós vamos ter a palestra Impactos da Pandemia sobre Distribuidores de Energia Elétrica, que vai ser ministrada pela pesquisadora do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da UFRJ, a Lohane Câmara. Ok? Então é isso. Muito obrigada a todos e todos tenham um bom dia.